Ok, recording in progress. Então vamos começar. Olá a todos e todas, não estou a ver caras porque a maioria tem a câmera desligada. Penso que a maioria de vocês me conhecem. Meu nome é Manuel Pita, sou professor aqui na Lusófona, sou também diretor do curso de mestrado em Ciência de Dados. Como devem ter visto no anúncio desta apresentação de hoje, eu trabalho nas áreas de Data Science, Inteligência Artificial, muito orientado a sistemas sociotecnológicos. E o objetivo da minha apresentação hoje é pouco dar um overview do tipo de investigação que nós fazemos no nosso lab, que agora é pequeno lab com vários integrantes, dos quais é o próximo speaker. E pouco também para que o pessoal que está cá a fazer licenciatura e mestrado fique com uma noção mais clara do tipo de investigação que nós fazemos na Lusófona, no impacto que essa investigação pode ter, e também para motivar a pessoas que tenham interesse nestas áreas em comunicar-se conosco e dizer, olha, o tipo de metodologias que vocês usam, o tipo de problemas que vocês investigam, me interessam, gostaria de passar alguns dias no laboratório, ver como que vocês trabalham, e eventualmente ponderar a participação ou fazer um mestrado, eventualmente doutoramentos, etc. Por isso, ainda que a abordagem da apresentação de hoje tenha cariz científico e fale de evidência e de validação e de metodologias, não é a ideia que isso seja uma aula. Na verdade, o objetivo é mais que vocês tenham noção do tipo de trabalho que nós fazemos e por que achamos que esse trabalho é interessante, por que esse trabalho tem impacto na sociedade, poderá ter impacto, e motivar as pessoas que tenham interesse em vir falar conosco e saber mais. Okay? Isso inclui também metodologias e técnicas, etc. Então, os slides são todos em inglês e eu vou falar em portunhol, por isso, se alguém não percebe o que eu digo, levante a mão ou whatever other piece. Vamos ver aqui pouco um portunhol, please, mas acho que consigo fazer entender. O tema central da apresentação de hoje tem a ver com o tema da coerência e sinergia em situações de debate escolar. Uma das consequências que nós vemos do sistema educativo português, europeu, e principalmente europeu e português, é que não há valorização da conversa, do debate, e isso tem impactos positivos e negativos nesse momento na educação. Então, desliga que é possível. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui temos que fazer isso. Ok, estão a ouvir? Melhor que antes? Ok, cool. Então, continuamos assim. Então, o que estava a dizer há bocado é que uma coisa que nós sabemos na maioria dos sistemas educativos europeus, e certamente o português, é que no que é o Ministério da Educação não há formalmente uma valorização da conversa como atividade social, onde há processamento de informação que é importante para tomar decisões políticas, para decidir se acreditamos numa coisa ou noutra, e a falta dessa componente no sistema educativo está, de alguma forma, a delegar a educação na conversa às redes sociais, com os perigos que a maioria de nós já conhecemos, notícias falsas, polarização, discurso de ódio. Por exemplo, uma coisa que nós estamos a ver muito recentemente, depois das eleições, é que há uma nova onda no Twitter português de discurso de ódio de extrema direita. E está a haver uma onda gigante que está muito ativa neste momento, e então, de alguma forma, o Ministério da Educação sente que é importante acautelar e preparar aos jovens para a participação em debates mais construtivos, mais plurais. Um problema grandíssimo que nós temos é a falta de pluralidade nos diálogos, do pensamento crítico, e uma coisa interessante na cultura portuguesa em específico é que na cultura portuguesa, no diálogo social, o estar em desacordo não é bem visto. É uma coisa que a cultura portuguesa evita. O estar em desacordo é tipicamente evitado. Se nos comparamos com a cultura espanhola, por exemplo, é totalmente diferente. O estar em desacordo é o pão nosso de cada dia. E a frase que usamos muitas vezes é: pero ¿qué me estás contando? Para estar em desacordo, e é natural estar em desacordo, e continuamos a ser amigos. E então, o Ministério da Educação sente que há uma responsabilidade que é do Ministério de começar a integrar
métodos de ensino e atividades educativas que orientem todo esse tema do pensamento crítico, a conversa social, o diálogo e a responsabilidade individual por o conteúdo que nós consumimos e transmitimos a outros. Ok? E então hoje eu vou me focar principalmente em evidência que nós recolhemos em debates sobre o tema da infodemia da Covid-19, com a qual a maioria de nós está familiarizado. Infodemic, em vez de epidemic, infodemic, doença da informação. Ok? Antes de entrar em matéria, acho que é importante, porque se nós falamos de que somos um laboratório, eu estou a falar como líder do laboratório, mas em realidade nós somos um grupo de pessoas, cada uma com expertise diferente, o que faz o trabalho científico muito interessante, porque temos pluralidade de pontos de vista e de técnicas, e então sou eu que estou a falar, mas temos vários PhD students, temos aqui o Zuil, que alguns de vocês conhecem como professor aqui na Lusófona também, a Karin En, que é uma estudante da Suécia, que trabalha na parte de digital nomads, principalmente, a identidade do nômade digital no ecossistema de informação. Bruno Saraiva, que muitos de vocês também conhecem como professor da Lusófona, a fazer doutoramento conosco também. O João Pedro Carvalho, que é docente e que é o próximo speaker, trabalha muito próximo de mim no laboratório. O Tiago Paiva, que está no mestrado em ciência de dados, é um aluno de mestrado. A Gabriela Soares se integrou muito recentemente no laboratório y se integró porque Gabriela, João Pedro, Zuil y Bruno están a colaborar, estamos a colaborar en conjunto en un proyecto financiado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es usar ciencia de dados para potenciar y promover as produções culturais feitas pelos países pequenos da Europa. Basicamente, o que a Comissão Europeia identificou recentemente é que as produções espanholas, alemãs, italianas, etc., dominam o espaço cultural das produções audiovisuais que nós vemos no cinema, que vemos no Netflix, etc. E na tentativa de que as pequenas vozes das pequenas culturas tenham um espaço também, há aqui uma tentativa de tentar usar ciência de dados para apoiar os produtores de filmes produzidos em pequenos países para que os seus filmes tenham algum impacto, tenham voz também. E com isto, tentar fortalecer uma cultura plural na Europa que não queremos que se perda. Okay? Mas temos outros projetos e o projeto central sobre o qual quero discutir hoje é uma colaboração com o Ministério da Educação, no sentido de apoiar o Ministério da Educação com ciência de dados e inteligência artificial na construção de políticas educativas que venham trabalhar esta parte da conversa social nos estudantes do secundário. Portanto, esses são os membros atuais do grupo. Nós temos uma rede de colaboração que está a crescer cada vez mais. Temos colaboradores no técnico, no IXT, em UCL London, Loughborough University, Tallinn, o Ministério da Educação em Zurich. Temos uma colaboradora muito importante agora também em Zurich. Portanto, isto é um ambiente muito rico, onde há muita conversa em diferentes perspectivas que para nós é muito importante no âmbito da interdisciplinaridade, que é essencial para atacar esse tipo de problemas. Esse tipo de problemas da conversa social, por exemplo, não pode ser vista só em termos de computação, tem que ser visto como sistemas sociais, sistemas linguísticos, sistemas computacionais e por aí fora. Portanto, com isto, o que quero transmitir para pessoas que tenham interesse ou alguma pica em trabalhar em ciência é que é uma equipa dinâmica com vozes de diferentes pontos de vista, portanto, é muito interessante o tipo de conversa que nós temos internamente. Particularmente, o que nós temos em nosso laboratório, o nome do laboratório é AI Social Interaction and Complexity, portanto, é muito focado para sistemas sociotecnológicos. O tipo de problemática que nós estudamos principalmente tem a ver com evolução cultural, formação e emergência de identidades, vontade política, por exemplo, todo o tema do extremismo político para nós é muito interessante, a representatividade da população no parlamento para nós é interessante, a identidade do novo tipo de trabalhador remoto que começa a adquirir características do digital nomad é importante. Todo esse tipo de coisas para nós é importante. E também o tipo de cultura que o aluno que sai do secundário português começa a vender quando participa no TikTok, por exemplo. Que tipo de pessoa que se está a colocar aí no grande ecossistema de informação. Por isso, nosso interesse fundamental é o estudar interações sociais com data do que é visível.
E isto para nós é muito importante. Nós vemos interações sociais de acordo com os dados que nós conseguimos capturar externamente. Por isso, tudo que está dentro da cabeça, que é o âmbito da ciência cognitiva e que é uma área que também estudei, é uma área que nós tentamos, na medida do possível, evitar, porque senão começamos a ser interdisciplinares a mais. Obviamente, é impossível evitar a ciência cognitiva, porque faz parte, temos que ligar com a ciência cognitiva, mas não é o nosso foco. Portanto, nós, no laboratório, não fazemos experiências cognitivas para ver se um estímulo elicita certo tipo de comportamento ou não. Não é isso que nós fazemos. O que nós fazemos é tentar recolher dados em situações do que se chama-se naturally occurring data, grandes volumes de dados, textual principalmente, e isso que nós estudamos, mais do que outra coisa. Obviamente, nós não podemos fugir também à agência da inteligência artificial, mediada, por exemplo, por algoritmos. Muito do que nós fazemos online hoje em dia é mediado por algum tipo de algoritmo, tipicamente algoritmo de recomendação nas redes sociais e nas plataformas sociais, mas também com outros agentes que são inteligências artificiais, como ChatGPT e outros que cada vez mais são agentes que interagem conosco no ecossistema de informação. Portanto, como disse anteriormente, o nosso laboratório é altamente multi e interdisciplinar, mas temos um foco. Não é que estamos totalmente no espaço a tentar fazer tudo e nada. Há um foco na ciência da comunicação, nas redes sociais, na comunicação online, nas dinâmicas sociais e um foco muito particular em language. Porque basicamente a moeda que é usada principalmente nas interações sociais que nós analisamos é language, e é isso que nós estudamos principalmente. Também no espírito interdisciplinar, o tipo de análise qualitativa que também é importante. Em técnicas computacionais, nós fazemos isso. Uma coisa que eu sempre tento dizer aos colegas que são qualitativos é que nós sabemos que, por exemplo, há muitos cientistas sociais computacionais que pecam da arrogância de pensar que o algoritmo sabe tudo. E muitos Sam Altmans e muita gente que anda por aí em OpenAI, etc., tem um pouco esta visão de que o algoritmo consegue fazer tudo e consegue fazer efetivamente muito. Mas nós tentamos cultivar uma sensibilidade para o que é chamado small data também. Por quê? Porque nos permite que todo tipo de inferência científica que nós fazemos consiga ser muito mais minuciosamente contextualizada, o que para nós é importante quando o nosso cliente, entre aspas, é o Ministério da Educação. Então, nós queremos tentar informar políticas educacionais altamente adaptadas e que considerem e representem a todas as populações de pessoas que lá existem. E então, o algoritmo, os grandes algoritmos tentam a representar muito bem os grupos que dominam a esfera social. E os grupos mais pequenos, se nós não entramos com cuidado e tratamos esses grupos mais pequenos, acabam por ficar muitas vezes, como bem sabemos, não representados. Ok? Portanto, isto é um pouco um panorama do nosso lab. Quem quiser saber mais, o mestrado em ciência de dados está desenhado em grande medida com esta orientação a sistemas sociotecnológicos, com aplicações não só em redes sociais, mas também em saúde e outras áreas que têm a ver com impacto positivo na sociedade. Para esta apresentação de hoje, dentro de todo o leque de projetos que temos no laboratório, vou me focar muito no projeto com o Ministério da Educação. Este projeto terminou o ano passado, já estamos a preparar a submissão de uma candidatura para financiamento do que vamos chamar o DEVAC 2, que é o nome código do projeto. E, basicamente, neste projeto, nós, durante 3 anos, estivemos a recolher data proveniente de situações de debate de grupo criadas online com alunos do secundário em um leque muito grande de temas que foram trabalhados, desde deepfakes até estarmos apaixonados, a infodemic da Covid-19 foi outro, racismo, violência de gênero, enfim, um leque de temas muito, muito diverso. Aqui hoje vamos focar neste tema específico do que é chamado o infodemic da Covid-19 e vou mostrar alguma evidência interessante sobre o que nós estamos a descobrir, que são as normas sociais de como os jovens do secundário valorizam ou não o diálogo social. Ok? Então, avançando um pouco mais, um dos temas, nós podemos ver o diálogo social em muitas diferentes perspectivas quando queremos analisar o que se está a passar durante uma situação de conversa de grupo.
E uma dessas vertentes, uma forma de olhar para a conversa de grupo é coerência. E então, quando nós pensamos em coerência, muita gente tem uma ideia errada do que é coerência, é como que make sense. Mas isso tem que ser um pouco mais elaborado, um pouco mais formalizado. Numa situação de uma conversa de grupo, a coerência é a nossa capacidade de quantificar que as intervenções que vão aparecendo na sequência de intervenções que as pessoas vão criando numa conversa seguem uma ou várias lógicas. E essas várias lógicas são tipicamente traduzidas num conceito que o conceito de thread ou linha de conversa. É muito natural que numa situação de grupo, quando há um tema, por exemplo, sobre vacinação, se é um dever ou um direito, diferentes díadas ou diferentes subgrupos dentro do grupo que está a participar comecem a preferir um subtópico dentro do tópico genérico e se comecem a concentrar mais num subtópico, outro subgrupo se começa a focar mais em outro subtópico e nós começamos a ver como no decorrer da conversa é como que há duas ou mais linhas de conversa que estão de alguma forma a ser construídas. Obviamente, quando nós colocamos isto num programa computacional, o que nós observamos é uma sequência que, à primeira vista, parece incoerente. Por quê? Porque há segmentos dos threads misturados na sequência da conversa. E então, nós temos a expectativa de que a sequência original seja coerente, é uma expectativa que nós não podemos ter. Porque podem haver várias linhas que estão a ser trabalhadas em simultâneo, mas também porque em situação de conversa online, quando o texto é metido numa queue de um server que depois vai fazer um broadcast da mensagem ao cliente de cada pessoa que está participando na conversa, há delays que têm a ver com o sistema cliente-servidor, e esse delay é ainda mais complicado pelo fato de que a dimensão do texto de uma intervenção varia muito entre intervenientes. Muitas pessoas dizem, sim, concordo, e outras estão a escrever uma intervenção que são de múltiplas frases. E então o typing leva tempo. E então tudo isto cria ruído no que é a coerência. E então, basicamente, umas coisas que nós temos que fazer quando recebemos data de uma sequência de intervenções num debate, nós temos que, de alguma forma, computacionalmente, com pouco esforço, tentar relinkar os turnos, reconectar os turnos numa sequência ou sequências coerentes. Espero que isto faça sentido para todos. Então, aqui um exemplo. Eu vou dizer assim muito rapidamente em português o que isto é. Isto é, de facto, é retirado de uma é um segmento de umas conversas dos alunos. E então diz, um aluno diz que os cientistas passam as suas vidas inteiras a estudar cenários como este. Este não sei que se refere, mas é um segmento. Depois, a segunda aluna diz, a sua criação foi muito rápida, é difícil demonstrar que isso funciona em tempo tão curto. Depois, o outro aluno diz, os cientistas informam sobre os fatos. Depois, outra aluna diz, isso é correto, a vacina vai demorar um longo tempo em atingir, em reach todas as pessoas. Outro aluno depois diz, neste momento, nem os políticos, nem os cientistas têm pista nenhuma de que fazer, estão totalmente desorientados. Depois, outro aluno diz, ninguém tem. E depois o último diz, se a vacina fosse deployed, em português, distribuída, neste momento, não iria chegar a todas as pessoas quanto esperam, blá, blá, blá. E então, quando eu olho para este pequeno segmento de conversa, eu consigo, de alguma forma, ter uma noção de onde está a coerência aqui. Se eu começo a observar as entidades que estão a ser discutidas, há várias intervenções que falam de cientistas, de políticos, de tomada de decisão, e há outra sequência que fala da vacina. Imagino que todos conseguem ver isso, ok? Então, nós temos alguma facilidade para dizer, ok, neste pequeno segmento de conversa, eu consigo identificar que efetivamente há dois threads. Um fala de cientistas, da função dos cientistas, da função dos políticos, etc. E outra fala da vacina e de se a vacina vai chegar a tempo às pessoas. Obviamente, o que nós queremos fazer é ter mecanismos computacionais que permitam fazer este disentanglement e reconstrução dos threads.
E espero que isto faça sentido, porque se nós conseguimos ter uma estrutura tipo árvore com os diferentes threads, então nós podemos usar técnicas computacionais para analisar se a conversa é coerente ou não. Por exemplo, eu poderei querer ver se a árvore 1 da conversa está associada ou não ao tema da conversa. Se estamos a falar sobre vacinas, ou falar de cientistas, de políticos, da própria vacina, são subtópicos que terão ligação semântica com o tema do debate, que é a infodemia da Covid-19. Mas se num dos três estamos a falar de Lady Gaga, eu vou pensar, aqui é um problema de incoerência, por que aconteceu neste debate para que o pessoal saltasse para Lady Gaga? Até pode ter sentido, até pode ser que a Lady Gaga disse alguma coisa sobre as vacinas, que teve algum impacto, mas eu vou ter que fazer o disentanglement para saber se esse segmento de conversa que incluía a Lady Gaga é coerente ou não com a conversa. E então, nesse sentido, nós vamos querer calcular a coerência intra-threads e depois inter-thread. Isto, obviamente, tem vários níveis, várias camadas, e cada uma traz as suas próprias complicações metodológicas. Mas aqui espero que toda a gente consiga ver que, para nós, qualitativamente, sem usar ferramentas computacionais, conseguimos bastante bem discernir os diferentes threads. Então, no sentido de tentar encontrar ferramentas computacionais que nos permitam fazer esse trabalho em grande escala, porque, obviamente, se nós queremos que o Ministério da Educação possa entender a complexidade ou falta de complexidade dos diálogos nos quais os alunos participam, obviamente o Ministério não vai contratar um exército de pessoas que qualitativamente passam dia e noite a fazer a anotação manual dos dados para aconselhar o que é que se está a passar. Nós obviamente, queremos usar ferramentas computacionais o mais lightweight possível para rapidamente responder e dizer se está a passar isso, está a passar aqui. Então, um desses métodos, um de vários, é chamado o Entity-Based Models of Local Coherence. E, basicamente, eu vou dar um pouco um panorama de como é que isto funciona, para que metodologicamente vejam que qualquer estudante de engenharia informática consegue, sem muita dificuldade, entrar neste mundo de analisar sistemas sociotecnológicos com aquilo que aprendeu aqui na universidade. Uma das coisas que nós conseguimos fazer com a sub-área, há uma sub-área da inteligência artificial, que é o Natural Language Processing, que tem uma ligação forte também com toda a área de Computational Linguistics, e há métodos computacionais que nos permitem fazer uma coisa que metodologicamente chama-se parsing a sentence. O que significa isso? Nós temos uma frase escrita em alguma língua, português ou inglês, seja o que for, e nós temos métodos que conseguem partir essa frase em tokens, nos elementos constituintes da frase, e construir uma árvore na qual se anota a função de cada palavra nessa frase. Uma palavra poderá ser um noun, um substantivo, um nome, que é a entidade sujeito. Por exemplo, aqui na primeira, o sujeito, o NNS, é um substantivo, é nome e é sujeito. Ok? É o sujeito ativo da frase. Os cientistas, isto é o verbo, passam a sua vida a estudar cenários como este. Então, conseguimos fazer uma árvore que diz quem é o sujeito, que é uma entidade, quem é o objeto, que é outra entidade, qual é o verbo, que é a ação do sujeito no verbo. E claro, em frases mais complexas, a árvore será mais complexa, com todo tipo de função gramatical mais complexa, mas a mais essencial, que nos interessa para já, é sujeito, verbo, objeto, que é o que nós chamamos uma clause. Quando tu consegues, e isto neste momento é fácil de fazer para praticamente para todas as línguas, com bibliotecas de Python, etc. Quando nós conseguimos anotar a função de cada palavra numa frase, nós conseguimos dizer, ok, nesta frase, o objeto e o sujeito é este e este. E conseguimos, de alguma forma, fazer um mapping de que se está a falar numa frase e se é igual ou diferente àquilo que se está a falar noutra frase. O determinar o igual, similar ou não, ainda não expliquei, iremos daqui a pouco a falar disso. Mas, basicamente, o primeiro passo é conseguir pegar numa sentence e fazer o parsing tree. E o parsing tree, o que é uma anotação das diferentes tokens ou palavras que estão na frase, de acordo com a função gramatical que tem na frase. Ok? Uma vez feito isso, esta técnica do Local Coherence Entity Model, da qual estou a falar agora, o que se preocupa é com o seguinte: eu vou segmentar o meu texto input em frases. Frase 1, frase 2, frase 3, etc. E eu vou construir uma matriz na qual as colunas correspondem com todas as entidades que eu identifiquei no conjunto de todo o texto que estou a analisar.
Então, as entidades que foram identificadas foram os cientistas, people, us, people, everybody, cenários, contextos, a vacina, períodos temporais, factos, políticos, e não consigo ver o próprio aqui. Ah? E clues, de ter pistas, ok? E então, o que este método faz é muito simples. Basicamente, para cada frase, que é uma das filas desta matriz, eu identifico se a entidade aparece na frase e se aparece qual é a sua função, de acordo com o parsing tree. Por exemplo, na primeira frase, cientistas era o sujeito e cenários era o objeto. Os cientistas estudam cenários, ok? E então começou a ver que há divergências claras na matriz. Eu consigo ver, eu consigo calcular, quantificar algoritmicamente diferenças. Se eu trato cada fila como um vector, eu vou conseguir ver que os vetores amarelos são mais parecidos entre eles, em média, que os vetores cor-de-rosa. Nem sempre, depende. E aqui começamos a entrar no que eu disse anteriormente sobre a camadas de problemas, e as camadas de problemas parece que nunca terminam, mas se vão resolvendo pouco a pouco. E então, basicamente, o Entity Grid Model, o que faz é isto é muito simples. Nós segmentamos o nosso input text em sentences. Para cada sentence, fazemos o parsing tree. Com o parsing tree, temos a notação de quem é subject, quem é verb, quem é object, e conseguimos colocar tudo isso numa matriz. A matriz se foca exclusivamente nas entidades. O verbo não entra aí. Só quem era sujeito, quem era objeto. Este X e este tipo de coisas, este O para esse, não se preocupem, isto é uma complicação adicional que para esta apresentação não interessa, mas aqui imagino que conseguem todos ver que quando se fala de certas coisas, os vetores se concentram mais nessas coisas, e quando se fala de outra coisa, os vetores se concentram mais nessas outras coisas. Problemas. A partir do momento que nós começamos a trabalhar com isto, começam a surgir os inúmeros problemas. Um dos problemas principais que afeta a capacidade deste modelo de local coherence para funcionar é o chamado core reference, que é um dos problemas centrais em Natural Language Processing, que é o fato de que nos referimos a uma entidade com diversos nomes ou nenhum nome. Isso não é assim. Por exemplo, quando falamos de lives, estamos a falar de people. Estamos a falar de creation. Que é creation? Em contexto, é a vacina. It's vacina. Nobody is people, everybody is people. Então, essas técnicas, como viram no slide anterior, estão muito agarradas à palavra específica e não a uma representação de múltiplas palavras que representam a mesma entidade. E esta capacidade de nós termos uma representação de múltiplas palavras referidas a uma mesma entidade resolveria o problema de core reference, que nos raw data existe in the wild, está em todo sítio. Faz sentido? E então, obviamente, com a emergência dos novos modelos de linguagem como o ChatGPT e muitos outros antes, este tipo de problemas se começa a resolver. Por exemplo, para inglês, temos uma biblioteca de Python extraordinária para resolver core reference, mas em português é uma porcaria. É uma porcaria autêntica. E então o problema de core reference para nós é problemático, e se queremos usar o Entity Model para português e dar suporte ao Ministério da Educação, nós temos que fazer a correferência praticamente de forma manual. Porque tem tanto erro que praticamente não temos forma de resolver core reference que não seja anotação manual. Ok? Outro problema que nós temos em situação de diálogo é que a linguagem que é produzida é o que nós chamamos em Natural Language Processing User-Generated Language. Quando nós falamos online, nós não falamos lindamente, gramaticamente correto. Nunca. Nós fazemos todo tipo de porquerias com a linguagem, que faz parte da evolução da própria linguagem. Nós encurtamos, nós fazemos emoji, nós fazemos todo tipo de coisas que quando tu metes isso no parsing tree, o parsing tree diz computer says no. Porque é super messy. E então, claro, umas coisas que nós tentamos fazer com language models hoje em dia, por exemplo, é pedir ao language model faz um parafraseamento disso e tenta escrever uma frase que faça sentido com esta coisa que está quase encriptada. E modelos como o ChatGPT-4 são excelentes em fazer isso. Mas aí depois há uma crítica quando falamos de trabalho interdisciplinar, quando nós fazemos transformação via parafraseamento,
os cientistas sociais saltam imediatamente, mas isso não foi exatamente o que a pessoa disse, tu estás a desvirtuar. E até certo ponto tem razão. Então, nós temos que ter um diálogo constante com as outras disciplinas. Portanto, User-Generated Language é um super problema. Por exemplo, nos debates que nós temos dos alunos do secundário, há inúmeras formas de dizer sim. Inúmeras. Ya, com H no início, com H no fim, com H no meio, com Y, sépia, SIP, N formas. Todas são sim. E então, o sim, para nós, é super importante, porque quando uma pessoa diz num debate sim, significa que essa palavra está a ter uma função de regulação social. Eu me estou a alinhar, estou a dizer sim, eu estou aí contigo, continua, tem suporte para o que estás a dizer. E então, se eu quero fazer um YAH e mapear isso assim, I'm in trouble. Então, temos que trabalhar, temos que pré-processar muito texto para conseguir trabalhar com User-Generated Language. Big problem. Outro problema que afecta particularmente o diálogo é que a coerência, como vista no modelo que eu apresentei anteriormente, com esta matriz, etc., a coerência está muito focada nas entidades das quais se está a falar. Mas há outros nuances da coerência que têm a ver com funções de regulamento social. Quando as pessoas dizem sim, 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 concordo, colega, há uma função de coerência que isso está a ter que não tem nada a ver com entidades. E a coerência, nesse caso, como funciona, é através de dar peso ou suporte a frases que foram ditas anteriormente. E então, e outra situação que acontece muito são os counterfactuals, que é quando uma pessoa em situação de argumentação diz, mas como seria se isto acontecesse? E o counterfactual pode ser visto computacionalmente como uma ruptura da coerência, quando na verdade não é, quando na verdade está a tentar construir conteúdo através de dizer uma coisa que parece uma negação de aquilo que se está a falar. Ok? Por isso, e a lista, como diz aqui, goes on. Há muitos problemas, mas o fato de haver problemas para pessoas como o nosso lab não é motivo para dizer drop the towel. Bem, pelo contrário, nos dá super pica trabalhar com isto e tentamos ir resolvendo de uma forma cientificamente correta e que se possa validar cada um dos problemas por separado e depois integramos. Então, considerando que temos todo este tipo de problemas, ¿qué tipo de coisas é que nós podemos fazer no sentido de começar a resolver estes problemas? E aqui, obviamente, o que nós fazemos é estudar o estado da arte em áreas como Natural Language Processing, AI, Data Science, etc. E começamos a tentar pensar criativamente que tipo de técnicas é que nós podemos incluir nos nossos algoritmos que nos permitam processar os dados de forma que o que é um problema de um lado, uma vez pré-processado o dado, deixe de ser um problema. E então, talvez dos descobrimentos científicos ou criações dos humanos na área de AI é esta ideia de tentar representar texto com vectores. Isso tem sido a grande revolução que tem permitido, por exemplo, a emergência do ChatGPT. Mas o início disto é muito humilde, muito, muito humilde, porque a ideia de representar texto como vectores é, ok, eu tenho aqui um texto, digamos, por exemplo, os debates do parlamento português no último ano. Ok, cool. Pego no texto e separo todas as palavras do vocabulário. Portanto, imaginem que eu meto o string completo de todos os debates da transcrição em texto, bum, e faço um split e um set. O que é que eu tenho? Tenho todas as palavras que aparecem pelo menos uma vez nos debates do parlamento. Ok. Depois, eu com isso, vou criar um dicionário, onde cada palavra desse set é uma chave e o valor é quantas vezes é que essa coisa aparece nos debates, por exemplo. E então, isso me permite ter uma representação vectorial do texto. E se eu aplico isso a o que diz um deputado do PSD, o que diz um deputado do PS, o que diz um deputado do Chega, ou whatever, porque eu tenho o vector representado como um vector, tenho o texto representado como um vector e eu posso calcular a similaridade entre dois vectores através de calcular simplesmente o ângulo entre os vectores, que o cosseno me dá uma similaridade entre dois vectores. E então isto me permite, e isto é extraordinário,
passar de texto, do qual o computador não sabe absolutamente nada, a conseguir ter uma matriz onde, por exemplo, eu tenho todas as intervenções de todos os deputados durante um ano de debates no parlamento, tenho tudo isso numa matriz, onde todas as filas são intervenção, 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 e todas as colunas são a mesma intervenção, ok? Uma matriz quadrada. Eu consigo calcular a similaridade entre cada par de intervenções. E se eu consigo calcular a similaridade entre cada par de intervenções, eu consigo aplicar depois outro método que modulariza isto, encontra os grupos de intervenções que se parecem mais entre eles que com outros. Eu consigo fazer clusters. Quando eu faço o output desses clusters a um analista, o analista consegue ver, este conjunto de intervenções é sobre este tema, e este sobre este tema. E aí muito do trabalho fica resolvido, muitas das problemáticas de mapear diferentes palavras a uma entidade conseguem ser resolvidas porque eu consigo ver, aqui estão, na verdade, a falar da vacina e se referem à vacina como the creation, the monster, da vacina, o demônio, tudo isso é a vacina. Eu consigo fazer inferências desse tipo, ok? Agora, a coisa de representar texto como vetores não ficou nos seus humildes origens. Avançou muito. E avançou no sentido de dizer, ok, nós sabemos suficiente sobre data science e machine learning para começar a criar para todas as palavras do vocabulário um vector de N componentes, digamos, um vector de 300 componentes, ok? Que são os números que são colocados nessas componentes, no início, são aleatórios. E eu consigo ter um algoritmo, por exemplo, o que João Pedro Carvalho sabe muito, que é Deep Learning, a treinar esse algoritmo para ajustar os números que estão nos vetores, de forma que as relações de coaparição de palavras signifiquem mais proximidade desses vetores. Então, eu vou reduzir o ângulo entre vectores, vou fazer com que os números criem um vector com menos ângulo se essas palavras coaparecem frequentemente no meu texto. E então, de aí aparece o que é chamado word2vec, onde nós, por exemplo, vemos que a relação entre homem e mulher, a relação vectorial entre homem e mulher, é muito similar à relação entre rainha e rei. Eu posso dizer rainha menos mulher, não sei o quê, e as relações angulares me vão começar a dizer relações que semanticamente são interpretáveis e fazem sentido. E isto foi uma revolução gigante, porque isto começou a fazer com que, por exemplo, o Google Search começasse a ser mais afinado a contexto. Mas ainda assim, a grande crítica do Word2Vec é que cada palavra tem um único vector. Então, por exemplo, a palavra banco, banco pode ser o banco onde depositamos dinheiro, guardamos dinheiro, ou um banco onde eu me sento, ou o banco do Rio. E então, o Word2Vec, o vector de banco é é a média. E então, obviamente, o pessoal diz, essa representação é um pouco fishy, porque basicamente faz uma média da representação dos diferentes contextos nos quais a palavra acontece. E então, mais evolução, mas isso não vou falar muito agora, é tentar representar palavras em contexto. E aí aparece modelos como o BERT, que a partir do qual depois temos ChatGPT, onde já a unidade não é a unidade é palavra em contexto. E então, por exemplo, uma das unidades que nós temos em BERT é o sentence. Então, como o teu vector não é um vector de palavra, é um vector de frase, os vectores onde aparece banco associado ao banco com dinheiro vão ser diferentes dos vectores onde aparece banco como o Banco do Rio, o banco onde nos sentamos. E isto é muito interessante porque conseguimos começar a discriminar diferentes entidades que podem contribuir para a coerência de um diálogo no seu contexto. Não vamos tratar banco, o pessoal pode estar a falar banco e são totalmente incoerentes, falam de banco de dinheiro, depois falam do Banco do Rio, e é uma coisa totalmente louca, e o algoritmo não sabe se usa só Word2Vec. Portanto, temos uma origem muito humilde da representação de texto como vectores, que passa por Word2Vec, que é um modelo muito válido e ainda muito usado para muitas funções muito interessantes, para depois a representação de frases e até parágrafos e até outras coisas, ok? E então, quanto maior o vector, quanto mais componentes tem o vector, mais granularidade, mais finesse pode ter para capturar diferenças muito pequenas de contexto. E isso é bastante útil. E basicamente isto do BERT é o que
o que estava a dizer agora, onde a componente de cada, a peça que é representada dentro do word é o chamado word piece. Não é uma palavra, é um pedacinho de uma palavra. Não é necessário entrar nesses detalhes agora, mas quem treinou o BERT identificou que em vez de partir a unidade com palavras, os word pieces permitiam uma maior afinidade com, por exemplo, user-generated language, onde tu puedes escrever a coisa meio mal e ainda apanha. E isto é super interessante. Se tu forças neste tipo de modelo a palavra como unidade, então todas as variações produzidas em user-generated language vão entrar em conflito com o vector. Enquanto que se trabalhas com word pieces, en cuanto haya suficientes pieces que se parecem ao que está no vector, o vector vai apanhar. E então isso é muito útil também. E então aqui, como podem ver, começamos a resolver alguns dos problemas que começamos a identificar. Outra coisa que é interessante sobre modelos como BERT é que quando eu tenho uma frase 1 e uma frase 2 e eu calculo o ângulo entre esses dois vectores, e interpreto isso como similaridade semântica, a interpretação é muito forte. Quando validamos qualitativamente se esse número corresponde com semantic similarity, os qualitativos dizem sim, se parece muito. Ok? Enquanto que word2vec era mais ou menos. Ok? Então, voltando ao tema de coherence, tenho tempo ainda? Ou toma passar? Ok. Eu vou dar assim um overview assim um pouco rápido, voltando um pouco à coerência. O que nós fizemos, basicamente recolhemos data sobre debates que eram sobre esta infodemia da Covid-19, o que o pessoal estava a falar, se a vacina era boa, se não, quando é que seria produzida, se era perigosa, enfim. Aqui estamos a falar de 6 debates, onde tivemos mais de 3.000 intervenções, 101 participantes. É importante destacar aqui, isso para os sociólogos é muito importante, que os alunos que participavam num debate tinham um nome totalmente aleatório, não era o seu próprio nome. Era A2123, ok? A área foi Lisbon Metropolitan, a área da Grande Lisboa, 7 escolas, e capturamos data sociodemográfica, idade, gênero, se o sítio onde está a escola é um sítio onde o salário é alto, médio, baixo, todo esse tipo de coisas foram capturadas para tentar contextualizar corretamente os dados que foram recolhidos. Então, uma das coisas que nós fazemos muito no laboratório para tentar pré-processar raw text data e começar a trabalhar com esses dados é modelamento de tópicos. Então, isso nos permite claramente segmentar um conjunto de dados em diferentes tópicos. Há vários métodos e cada método tem as suas vantagens e desvantagens. Não há nenhum método de topic modeling que seja tipo super spot on, perfeito, cada um tem os seus problemas. Nós, para este trabalho que estou a apresentar agora, usamos uma coisa muito simples, que é, ok, vamos representar as intervenções dos alunos, cada uma como um embedding, um vector de BERT, que é este que é sensível ao contexto, que é por frase, ok? E utilizando a distância ou a similaridade semântica, fazemos um cluster analysis e separamos os que mais se parecem, são de um tópico, outro grupo que mais se parece entre eles é outro tópico, e por aí fora, ok? Quando nós fizemos isto, o sistema faz um output dos diferentes clusters, nós interpretamos os clusters qualitativamente, e eu vou ter aqui que minimizar isso de alguma forma, onde tenho os participantes para eu poder ver o que estou a falar. Só um momento. Já está, ok. Então, basicamente, quando nós fizemos aqui... Não, obrigado. Quando nós fizemos o trabalho qualitativo de ver que intervenções estavam em cada cluster, nós vimos que havia um cluster que era mentions. Pepito, Lola, não sei o quê, eu sei que és tu, faziam muito isso, eu sei que és tu, João. Estavam com nomes aleatórios, mentions. O cinzento é intervenções que eram fora de tópico. Havia muita tentativa de sabotar os debates, de falar de outra coisa. Então, este é o cinzento. O vermelho são intervenções onde a pessoa dizia não concordo, não é assim, tudo que era função social negativa, a vermelho, tudo que é agreement, sim, concordo, sépia, yépia, já, whatever, está em verde. Conversas sobre a máscara se separaram completamente, em roxo, a vacina, em amarelo,
The Pandemic em laranja. A pessoa na sociedade, havia muita conversa sobre quem sou eu e como é que a sociedade está a agir, como é que eu me posiciono aqui. Eu não acredito nos professores, eu não sei o que os meus pais estão a dizer, eu não acredito em nada, eu não vou sair. Esse tipo de coisas aconteceram aqui. E a própria infodemia. O que tipo de coisas estão a dizer sobre cientistas, sobre políticos, sobre a própria vacina, máscara, por aí fora. E então, estes gráficos que nós temos aqui são para 6 salas que nós avaliamos a evolução temporal da acumulação dos diferentes tópicos que foram discutidos. Então, nós vemos, por exemplo, salas como a sala 1 e a sala 2, onde houve grande crescendo de autossabotagem. Temos muita sabotagem, ok? E, de fato, muitas das salas tinham esse problema. Temos a sala 5, na sala 3 houve muito menos, mas vejam que na sala 3 é interessante que houve muita regulação social, muito sim, 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 isto que está aqui. Então, por exemplo, uma análise qualitativa mais cuidadosa do que se passou na sala 3 indica que o tipo de intervenções que os alunos tinham pareciam muitos posts no Instagram, onde uma pessoa dizia uma coisa e depois todo o resto, sim, 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 like, 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 like. Depois outra pessoa que às vezes era o segundo influenciador dizia outra coisa, sim, 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 sim. E por aí fora. E então nós víamos ciclos de intervenção, sim, 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 a coisa caía, e quando o pessoal se apercebia que a coisa começava a cair, mais um post, sim, 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 sim. E isto é altamente preocupante para o Ministério da Educação, porque significa que se este é o tipo de norma social que está a evoluir na população de jovens, significa que os debates não estão a ser utilizados para construir criativamente conteúdo em conversa. É uma sequência de posts no Instagram com sim, sim, sim ou não, não, não. Isto para, obviamente, como devem calcular, para encarregados de educação, pais, mães, diretores, professores e o Ministério, é profundamente preocupante. E então, basicamente, isso que temos aqui. Outra coisa que vocês conseguem ver aqui, estes gráficos PAI, são as proporções de intervenções com 5 palavras ou menos, até 10 palavras ou 15, e então podem notar que na maioria das salas, a maioria das intervenções serão até 5 palavras. O que significa que a complexidade e a escolha dos jovens de falar alguma coisa com algum sentido, muito pouco. Ou algumas intervenções longas para dizer alguma coisa genérica, e depois, sim, 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 sim. Ou out of topic. E então, obviamente, quando o Ministério vê isto, se vão com as mãos à cabeça. Estamos em problemas. We are in trouble. Ok. Então, voltando ao tema da coerência, como é que este tema dos tópicos no tempo alimenta esta ideia de calcular a coerência? Nós vemos que, por exemplo, a nível de interações, todo que são yes, no, todo que é regulação social, na verdade não contribui diretamente à coerência, porque não está a haver um desenvolvimento de tópico, não está a haver um sujeito que é trabalhado durante as interações, é um sim ou um não. Contudo, quando há subtópicos e os subtópicos contêm entidades que são desenvolvidas por tempo suficiente, isso contribui positivamente para a coerência. Situações de outliers, quando são intervenções que não se conseguem clusterizar ou estão fora do tema do debate, estão colocadas num tópico separado e contribuem negativamente para a coerência. Isso foi o que eu disse agora, não vou outra vez repetir isto. Então, com isso, nós conseguimos fazer um estimado muito bruto para esta apresentação, porque nós temos um estimado muito mais, já vou terminar, muito mais nuance, mas este diz basicamente, retira de um máximo de 1 de coerência, ok, entre 0 e 1, retira com um peso de 0,5 tudo que são interações do tipo sim, sim, não, etc., e os outliers e divide e faz uma média de todas as intervenções, ok? E isso nos permitiu ver aqui que a coerência de muitos dos debates era muito baixa, exceto o debate 7, que foi o que saiu aqui como mais coerente, onde houve, como vocês conseguem ver, um maior desenvolvimento do tema azul, que era um dos temas que foram discutidos com algum detalhe. E eu acho que como já estou limitado de tempo, não vou especificar muito aqui, só vou dizer em conclusão, quando nós fizemos esta analítica e projetamos os dados em cima das características demográficas dos grupos, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que os grupos de classe social mais baixa, de zonas com capacidade aquisitiva menor, o comportamento dos alunos era a norma social é sabotar o debate.
quando uma pessoa, tipicamente uma rapariga, tentava fazer algum sentido da coisa, era completamente aniquilada e aplastada pelo grupo. Isto foi muito comum aos grupos das escolas mais na zona de Sintra. Muito, muito comum. A norma social é quanto mais sabotagem, melhor. Quanto mais fora de tópico, melhor. Na zona central de Lisboa, de classe média, o que é que nós observamos? O influencer e os followers. Duas pessoas dominam o debate, dizem, eu sim, não, sim, não. E depois, nas escolas de classe alta, o que nós identificamos, e todos são problemas, em cada classe social vemos problemas diferentes. Na classe social alta, era a competição dos monólogos. Cada pessoa tinha que demonstrar que sabia mais que todas as outras e não interagiam, não co-construíam significado com os outros. Cada um dizia bababá, 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 e não, e nós conseguimos separar a linha de cada pessoa, era um thread separado, não havia interação. E quando uma pessoa dizia alguma coisa que no exame podia ser marcada como incorreta, todos saltavam. ¿De onde tiraste isso? É mentira. Muito, muito marcado, muito interessante. Era o Festival do Monólogo. E então, quando nós fomos para o Ministério da Educação a dizer isto que estamos a observar, a parte de diferenças de gênero muito marcadas, raparigas a tentar conciliar o debate e rapazes na sua maioria dizer isto é assim porque sim. Era o comportamento clássico de gênero. Quando o Ministério vê esta matriz, obviamente o que estou a dizer agora são tendências, não estou a dizer que toda a gente é igual. Há uma tendência dos rapazes a fazer isto, há uma tendência das raparigas a fazer o outro. Não é absoluto, cuidado com isso. Obviamente o Ministério sabe que isto, intuitivamente sabia que isto era assim, mas ter a confirmação por dados, ter a evidência, para o Ministério foi muito, muito, muito importante, porque vem que o problema que eles tinham intuído que existe é um problema que está substanciado com dados. E isto foi a nossa função, ok? Portanto, eu tenho aqui algumas conclusões, mas há várias coisas interessantes sobre toda esta divisão das classes. Se alguma pessoa tiver interesse em falar mais sobre isto, podem entrar em contato comigo. Este tipo de trabalho, este tipo de métodos, nós ensinamos isto no mestrado em ciência de dados, muito menos na licenciatura, ou pelo menos nas licenciaturas que temos neste momento, que são mais orientadas à engenharia. Portanto, quem quiser saber mais, é bem-vindo a começar. Esta apresentação é muito longa, tem muita coisa. Portanto, acho que concluímos por aí, certo? Muito obrigado a todos e a todas.